Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Seja bem-vindo ao Palavra Viva. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Hoje nós temos um jovem que tem se esforçado em ser forte e corajoso. Amém. Seja bem-vindo, Natan. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade. Estou um pouquinho nervoso. É a primeira vez em um podcast, mas acho que Deus vai guiar esse momento. Amém. Natan, nós conhecemos já menor, né? Quando era pequeno, cresceu na igreja, filhos dos nossos irmãos Josemar e Milena, cresceu dentro dos caminhos do Senhor e hoje já se aventura como um jovem missionário, né? Um jovem em preparação, em campo. E hoje nós queremos que você traga essa energia, essa visão que o Espírito Santo tem te dado para que outros jovens também compreendam sobre a grande missão que Jesus deixou para os jovens. Amém. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir falar tudo mais. Para quem não sabe, ele acabou de chegar, né, de um projeto missionário, que é a Jocum. E eu queria que você falasse um pouquinho para o jovem que nos assiste, ou para o pai e para a mãe que tem um filho de adolescente, jovem, que tem um interesse, que quer motivá-lo nos caminhos do Senhor. Fala um pouco para a gente sobre a Jocum. Então vamos lá. Jocum é uma sigla para Jovens com uma Missão. É uma instituição missionária interdenominacional e internacional. Então está em todos os lugares. Realmente começou em Louisiana, na Suíça, e com o passar do tempo, né, foi se espalhando e chegou também aqui no Brasil. A base, pelo menos onde eu fiz o meu treinamento, foi Jocum Salvador, a mais próxima. Aqui tem bases espalhadas por todo o Brasil. A maior, vamos dizer assim, a primeira base que veio para o Brasil sendo de Jocum foi em Contagem, lá em Minas Gerais, e já estão consolidados aqui há alguns anos, e realmente pude conhecer a Jocum. Ela se apoia em 3 pilares, né? Justiça e transformação, atos de misericórdia, treinamentos e evangelismos. Então, como uma instituição missionária, vai realmente se voltar muito nesses 3 fundamentos, né? E eu pude experimentar alguns deles, principalmente os treinamentos. Eu fiz 3 ao todo, foi MF, no ano passado, em 2023. O que é MF? Escola Missionária de Férias. Foi um período de 24 dias, onde passei 2 semanas na base, em Salvador mesmo. A gente vai lá, mora e tudo. Café, almoço e janta tá ali o tempo todo, intercessão, meditação. Realmente você, vamos dizer assim, meio que se isola, né, naquele espaço. Separa. Quase. Né? Sim, por 2 semanas, desculpa. E na última semana da MF, a gente foi para um bairro próximo de Salvador e realizou trabalhos de evangelismo, teatro. A gente também fez alguns cultos, né? Foram 8 pessoas comigo, eu e mais 7. Então, a gente realmente, no que Deus mandou a gente fazer, a gente fez. E realmente foi um tempo... Foram só 8 pessoas, mas Deus falou muito diretamente ao meu coração. Ano passado, já tinha passado por algumas situações antes. Então, vamos dizer assim, que MF foi um ponto de virada muito importante, tanto para a minha vida como pessoa, mas também na minha vida cristã, né? Na minha vida espiritual e tudo mais. Gostei desse ponto. Vamos fazer um stop aqui. Vamos lá, se me deixar, eu falo. Sim, eu gostei. Ele falou que foi um ponto de virada. E hoje, né, Jamília, a gente tem ouvido muito e trabalhado algumas questões aqui, Natan, em que os jovens estão perdidos. Sim. Né? Os jovens não sabem o que fazer, não sabem quem eles são, não conseguem enxergar um propósito. E você trouxe aqui a tua experiência de 2 semanas que foram transformadoras na Jocum. E eu queria começar lhe perguntando quando foi que você começou a sentir esse desejo de participar desses treinamentos? Quando foi que esse desejo surgiu no seu coração por missões? Ou se foi obrigado também. É. Vamos lá. Sim.
Vamos dizer assim, o desejo começou por meu pai, então foi livre e espontânea pressão. Tá vendo? Os pais são importantes. Tá vendo? Olha como o pai conhece o filho. Né? Assim. Foi realmente meu pai querendo que eu fizesse uma escola de 5 meses. Foi que eu fiz esse ano. Foi que eu votei recentemente, né? Eu ia fazer ano passado, mas eu falei, não, calma lá, deixa eu fazer o Enem de novo para ver se eu consigo, né? Passar em alguma coisa. E como eu terminei a escola em 2022, então pensei, vamos lá, calma lá, eu faço aqui. Tinha aparecido uma escola, né, a MF, de 3 semanas, aí eu falei, bora fazer isso aqui, faço Enem e no ano que vem, no caso seria esse ano, eu faço ETED. O que é o ETED? ETED é a escola de 5 meses, escola de treinamento e discipulado. A gente vai seguir, vamos dizer assim, a ETED tem uma linha de parentesco, vamos dizer assim, né? O pessoal fala que a ETED tem uma linha de parentesco. E a MF, nessa linha de parentesco, vamos dizer que seria a neta. Tá. A ETED seria o filho da Jocum, vamos dizer assim. A principal ideia da Jocum é a ETED, porque tem esse período de 5 meses, treinamento e discipulado. E ela tem um filho, a ETED tem um filho, que é Envia, escola noturna. Então, você passa 3 meses, pode ser em igrejas ou até mesmo na própria base. A Jocum disponibiliza essa Envia e vai trazendo alguns tópicos que são abordados nas aulas, disciplinas espirituais, paternidade, temor do Senhor, natureza e caráter de Deus. Que lindo. Algumas escolas em 3 meses, algumas aulas em 3 meses, a Envia, que é o filho da ETED, e tem o neto da ETED, que é a MF. Foi essa que eu fiz. Não consegui fazer a Envia, mas já aconteceu muita transformação em mim, só por conta dessa MF, né? Então foram 24 dias, 3 semanas intensas, literalmente. E a gente brincava, né? Que MF foi uma ETED, só que de forma intensiva. E o que você mais gostou, assim, desse período de discipulado? Discipulado foi... assim... Eu sou meio que um pouquinho de mim mesmo, assim. Vamos dizer assim. Criar todo um espectro, né? Eu sou muito aqui na minha cachola. Então, eu tenho meus problemas. Eu penso, eu consigo me ver fora deles, eu consigo me ver dentro deles. Aí tem a solução ali. Mas muitas das vezes... eu não consigo trazer essa solução. Vamos dizer assim, né? Eu tenho um problema porque eu fico falando muitas palavras negativas para mim mesmo. Eu não consigo isso e aquilo. Então, algumas coisas assim, realmente precisava ter esse discipulado, né? Falar, você falou isso aí. Então, muitas das vezes, assim, eu teve esses momentos de, ei, você tá falando coisa, ou essa ação aqui, você sabe que não é legal, porque vai levar isso e aquilo. Então, assim, meu discipulado, pelo menos com o Júnior, valeu, painho, tá se casando, vai se casar dia 13 agora. Então, meu discipulador me ajudou muito nesse caminho, assim, sabe, sobre... Como eu já vinha muito em uma autoanálise, ele me ajudou a, pelo menos assim, tirar uma cosmovisão de mim mesmo para colocar na de Cristo. Oh, glória. Eu lhe perguntei sobre a questão do discipulado, porque eu, como discipuladora na igreja, né, às vezes as pessoas se chateiam com a gente, né, conosco, que somos discipuladores. Por quê? Porque há essa necessidade de confronto. E as pessoas, às vezes, não gostam de ser confrontadas. Mas nós precisamos ser confrontados pela palavra. Como você mesmo falou, você cresceu, ou você fazendo um gestinho de carinho para o seu discipulador. Mas quantas vezes ele precisou lhe confrontar? Quantas vezes você ficou... Não é verdade? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância do discipulado, porque muita gente não valoriza. Explicar um pouco, porque existe também muita confusão sobre discipulado. Fala um pouco a visão da Jocum, a tua experiência com o discipulado. Para quem não sabe o que é o discipulado, fale um pouquinho. Vamos lá. Em Jocum, como a gente tem uma carga horária muito intensiva, a gente já amanhece, tem meditação, parte para o café, intercessão, aulas e tudo mais. Então, você é muito ministrado pelo que Deus fala contigo em meditação, em algumas aulas muito específicas. Então, realmente, você recebe muitas coisas
dos próprios professores profetizando a sua vida, ou as ministrações que Deus mesmo faz aos nossos corações. Então, o discipulado, pelo que eu vi nesses 3 meses teóricos de ETED, né, foi um tempo realmente de assim, parar um momento da semana, falar, aconteceu isso, fiz isso, senti isso. Ele vai lá, a gente ora, né, para começar, obviamente, a gente é crente, aleluia, e a gente vai, pelo menos ele vai me direcionando, isso aqui, o que é que você acha? Isso aqui, vamos lá, vamos pensar nesse ponto, vamos falar sobre isso. E o negócio que eu acho interessante é porque, falando sobre discipulado, né, que eu precisava de alguns toques assim mais firmes, vez ou outra, né? Falei, isso aqui não pode, isso aqui. E eu realmente, assim, fui muito ministrado, realmente, assim, porque é coisas que eu faço. E você acha que houve uma diferença disso, digamos, das orientações dos seus pais, por exemplo? Não digo em termos de diferença de orientação, sim, mas assim, da sua receptividade enquanto jovem. Porque nós já fomos jovens, né, Jamile? Nós somos, Letícia. Glória a Deus. Então a gente sabe que assim, existe uma fase da adolescência, da juventude, que existe alguma resistência com os pais, né? Questiona, enfim, porque a gente sabe que eles nos amam, né? E assim, você percebeu, isso te trouxe uma maturidade na forma de ver as orientações do seu pai na tua vida? Eu era um pouco duro para receber, realmente, tenho que confessar isso para vocês, eu era um pouco duro para receber alguma orientação dos meus pais. Acho que até hoje sou um pouquinho, mas acho que eu tô mais aberto, assim, porque realmente foi um tempo de transformar, um tempo de entender, tem coisa que realmente eu, mesmo me analisando, não vou saber. E precisa de uma pessoa de fora me vendo, né? Porque tem ações minhas que eu faço de forma inconsciente, inconsequente, vamos dizer assim, né? Que eu não acho que me prejudica ou prejudica o próximo, mas no final das coisas pode ser que, sim, a bola de neve vai descendo ali e vai... dá uma explosão ali. É muito interessante ouvir você falar isso, Nathan, porque você é um jovem que cresceu na igreja. Não é dizer que é alguém que chegou agora, que foi discipulado agora. Não, você cresceu na igreja. Você foi instruído por pais cristãos. E olha a importância do discipulado, né? Então, o discipulado tem essa missão de lhe forjar um discípulo, né? Eu sempre falo assim, nós não estamos ali brincando, nós não estamos só estudando a palavra, nós estamos formando discípulos, porque nós somos os discípulos dessa geração. E é muito interessante ouvir isso de você, um jovem que cresceu na igreja. E hoje a gente ainda vê muita resistência com pessoas na igreja. Não precisa do discipulado, não. Não, isso não é para mim, não. Gente, é necessário. Jesus Cristo passou 3 anos discipulando aqueles homens, forjando o caráter deles. Porque discipulado é isso, é caráter. Olha você falar que você era resistente a uma orientação dos seus pais. Mas hoje você está mais quebrantado. Porque você foi confrontado por alguém de Deus, foi confrontado na palavra e hoje você entendeu que é necessário muitas vezes ouvir e se submeter a certas coisas. Essa é uma das funções do discipulado. E deixa eu perguntar, porque deve ter muitos pais agora, né, super interessados em já comprar e enviar a passagem de ônibus para Salvador e mandar o filho para Jocum. Existe uma idade mínima para participar, enfim, dos treinamentos da Jocum? Vai depender do treinamento. A ETED, se eu não me engano, é a partir de 17 anos, porque no período prático, 2 meses prático, ou exatamente 54 dias, né? Deus pode direcionar você ir para um outro país, viagens internacionais, como foi o caso, né? Tinham 8 pessoas na minha equipe, 4 ficaram aqui no Brasil, eu fui um dos inclusos, e outras 4 foram para o Chile. Então, realmente, acho que a partir dos 17, 18 ali, né? Por conta realmente de viagens mesmo. Tanto fora para outro estado ou em viagens internacionais. Mas a Jocum disponibiliza também treinamentos para crianças. Kings Kids, que é um treinamento de 10 dias ou uma semana por aí. Vai ter um agora em janeiro. Aí, pai, só
Já vai vir as férias. Quem quiser aproveitar a oportunidade, já leva. A estampa, pelo menos, né, do King's Kids tá bonita. E provavelmente vai vir uma camisa, né? Também junto, então vão ser 10 dias intensos. Minha irmã já participou do King's Kids passado. Tem custo porque Jocum, assim, coloca você em um estado de moradia, né? Você vai vivendo lá com o pessoal, então tem inscrição e os gastos a mais. Né? A água, a luz, aquelas coisas assim, né? Então tem todo esse gasto, mas acho que, se Deus mandar, tudo certo. Não tem nenhum problema, não. E é muito mais positivo do que oneroso. Uhum. E é interessante, Nathan, você falar isso, porque você é um jovem que tinha terminado o seu 2º grau, né, o ensino médio, como chama hoje, e seus pais lhe motivaram a participar de uma experiência missionária, né? Porque o que a gente vê hoje? Não, vai fazer qual curso? Vai fazer faculdade para quê e tal? Isso é importante, né? É necessário. Mas, assim, muitos pais hoje esquecem, mesmo cristãos, Sim. de estimular os seus filhos a buscar a Deus, a servir a Deus. E a gente vê o exemplo dos seus pais que motivaram você a participar de um treinamento, né, missionário. E aí, o que isso hoje, com a experiência do pós-treinamento, o que é que você tem a nos dizer com relação a isso? O Nathan antes e o Nathan hoje. Depois, né? Vamos ver. Das 3 treinamentos que eu fiz, o do ano passado, o MF, o desse ano, em janeiro também, que foi a UAF, Oficina de Artes nas Férias. E agora essa TED, em julho. Esses 5 meses, voltando literalmente domingo agora. O meu antes era, assim, apesar de eu ter sido de berço cristão, né, como o pessoal diz, ainda estava em período de escola, então vamos dizer assim, eu estava dentro da igreja, mas meu pensamento era uma pessoa completamente de fora. Sabe? É algo até engraçado que depois que eu terminei a MF ano passado, em uma conversa assim com meus amigos que tinham convidado para algum aniversário, não lembro qual foi o assunto direito, mas chegou a um ponto perguntando alguma coisa sobre mim e falou, não, ele é cristão, ele é crente, não vai poder ir. Aí chega uma amiga minha e pergunta, tu virou crente, foi? Aí eu falei, sim, virei, né? Mas na minha cabeça, né, eu pensei, eu já sempre fui, né? Aí Deus começou a ministrar ali na hora, falando, ó, você tava simplesmente... Agente secreto de Cristo, né? Com o corpo ali, você tava domingo o tempo todo, mas não vivia, né? Não era um pequeno Cristo, como realmente deveria ser com suas ações, e vamos dizer que a sequela foi isso. Hoje você se vê um discípulo? Hoje vejo. Acho que também penso realmente em melhorar muitas coisas, porque depois meio que desse baque, né? Esse tapinha na cara pra acordar pra vida, eu comecei a realmente a questionar, assim, como eu tô andando, né? Como é que minha vida tá indo para uma pessoa que de certa forma virou meu amigo, minha amiga, nesse tempo, achar que, sabe, eu me tornei crente, mas nunca fui, sabe, eu até mesmo o tempo todo ali, falando, pô, não vou em tal coisa porque tô indo domingo na igreja, tal e tudo mais. E eu acho que eu já tinha contado isso, não sei pra quem, ou se tava no grupo, mas assim, ter essa experiência de realmente eu meio que ter me mascarado, ter me escondido, me abriu muito, assim, poxa, agora tem que ser mais intencional, né? Tem que realmente, o que eu falo, como eu ando, o que eu escuto e o que eu faço a partir de agora realmente tem que induzir a Cristo, né? Tudo tem que levar para Cristo no final. E eu quero te fazer uma pergunta. E por que você quer ser intencional hoje? O que te motiva a ser intencional? Porque Jesus você já conhecia, né? E aí você conta dessa transformação, dessa virada de chave. E isso é muito legal da sua parte, porque humaniza. Isso. Porque não basta crescer na igreja, os pais têm que saber disso.
Mas os pais, como seus pais, né, sempre ali atentos, sempre encorajando, motivando, te conduziram a esse encontro com Jesus. E hoje, o que te motiva a ser mais intencional na missão com Cristo? O que me motiva é, sim, cara, difícil, assim. Nunca parei pra pensar, mas acho que o que seria realmente mostrar Cristo em tudo o que eu faço, assim. Realmente não viver por mim mesmo, mas viver o que Ele quer pra mim, assim, não ser preso a, sei lá, uma vestimenta, se vestir como crente, se vestir como cristão, não falar jargão de crente, apesar que eu falo vez ou outra. Assim, realmente trazer minha identidade, mas ao mesmo tempo mostrar Cristo. Sabe, realmente trazer essa humanidade, né? Não deixar um negócio enfaixado, a negócio, Santíssimo, adorado Pai, eterno Deus. Assim, realmente, sabe? Essa pergunta dessa colega sua lhe fez pensar que antes você poderia ter uma vida, um estilo de vida com os irmãos da igreja e outro estilo de vida com as pessoas que não são cristãs? Eu acho que a pergunta foi muito por conta disso mesmo, porque... Existia dois Natãs. Existia. Muito, quase que três, né? Assim, era uma forma de ir de casa, outra forma na igreja e outra forma na escola. Então, assim, eram tudo eu, mas eu conseguia me desdobrar em três. Né? Eu conseguia ser de um jeito quando era na igreja, quando era em evento, quando era com meus colegas, quando era na escola e quando era em casa, assim. Eu tinha essa capacidade, não sei como, de conseguir manter esse personagem e não titubear para algum dos lados, sabe? Eu conseguia manter o personagem, aí pronto, agora eu vou entrar nesse e seguir, né? Mas a partir do ponto que ela me disse isso, né? E teve essa virada de chave na minha mente, comecei a pensar, poxa, não dá para tentar me esconder, não dá para tentar viver de diversas formas, com diversas máscaras, ocultando sentimentos, ocultando sensações que eu tenho, desejos e coisas para, sei lá, ser aceito, para seguir ali daquela forma, não perder aquela amizade, não perder aquele ciclo, né? Mas... Então você acredita que você teve um encontro real com Jesus a partir dessa pergunta ou não? Encontro real foi, vamos dizer, na MF mesmo. Sim, esses 24 dias intensos foi algo realmente que me fez pensar como é que eu estava com Cristo, como é que eu estava com Deus, porque tinha pessoas da minha idade ou um ano mais novas que sabiam mais de Bíblia, tinham mais conhecimento de mais coisas do que eu mesmo sabia, sim, sabe? Eu tava na igreja todo domingo, EBD e tudo mais, não faltava, vamos dizer assim, né? Chegava um pouquinho atrasado? Chegava, mas não faltava ali e realmente fui negligente com tudo, amei mais o mundo do que amei a Cristo e quando chegou naqueles 24 dias, eu vivi tudo que eu queria, tudo que eu achava que tinha que viver. Fui jogar de cabeça mesmo. Tentei, tô aqui, é de Deus, simbora. Vamos ver o que é que vai dar. Deu nisso tudo, tive uma transformação legal e tô, assim, sequelado ainda dessa transformação, né? Tô vivendo em um processo a cada dia. Conta pra gente um pouco dessa sua, digamos, dessa última viagem que você fez agora. Conta pra gente o que te impactou, o que foi, assim, que foi como flecha mesmo no teu coração. Muitas coisas. TED é um ponto de virada mesmo, assim, para qualquer cristão. Assim, realmente indico. Para qualquer adolescente. O nosso fundador, que já foi elevado aos céus, o Loren Cunningham, ele diz que jovem é de 0 a 100 anos. Então, tá todo mundo aberto. Tá vendo? Pode chegar. Olha, glória a Deus. A gente foi, assim... É um tempo muito intenso, assim, você recebe muito de Deus, você Conta é transformado. Pra gente como é um pouco na prática do campo. Na prática? Isso.
que tocou seu coração, que você não esperava, que te surpreendeu, que ampliou tua visão sobre o que é ser cristão, sobre a missão de proclamar a palavra? Acho que, vamos dizer assim, eu tenho muito problema de um misticismo. Vamos dizer assim, eu quero ver o sobrenatural. Uau, aquelas explosões e tudo mais. Deus se movendo assim, nos céus e terra para acontecer essas coisas. Mas Deus é simples, né? Então, muitas das vezes, em alguns evangelismos que a gente fazia, eu pensava, poxa, sabe? Foi dessa forma assim que ele usou a gente. Teve uma experiência bem legal que foi... A gente estava em Foz do Iguaçu, no segunda parte do nosso prático. E lá o interessante e até meio estranho é que o centro de Foz não tem gente. É assim, é um centro, mas tem mais carro andando pelas ruas do que pessoas andando. Então é difícil assim se encontrar alguma pessoa. E a gente foi lá pro centro, andamos um pouquinho, perguntamos a Deus mesmo: ô Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça aqui nesse tempo? A gente tentou conversar com uma pessoa, mas não, é crente, não quero conversar, não. Foi rejeitado assim na hora. Aí passou mais um tempinho, a gente foi lá procurando ver o que encontrava. E assim, poxa, não estamos vendo nenhum progresso, vamos voltar. A gente andando pelas ruas de Foz, eu vi uma rua atrás que tinha algumas mercadorias, assim, uma loja bem cheia de coisas, né? A gente foi, desceu a rua, subiu e foi louvando, né? A gente foi cantando, tava com violão na hora, então fiquei tocando e tal. Foi cantando, subindo a rua. E o interessante é porque tinha um argentino que tinha escutado a música, assim, sabe? A gente tava tocando os louvores e a todo momento eu ficava lá olhando, assim, pra ver se tinha alguma loja interessante pra entrar, pra ver se Deus me tocava. Pô, aquela pessoa é diferente. Sim, para ver se dá para evangelizar, mas não foi isso, foi só tocando, fui olhando e o argentino seguia a gente, mas não via de jeito nenhum. Eu olhei assim, frente e trás, lado direito e esquerdo, eu não vi aquele argentino, mas ele escutou a música e tava seguindo a gente. Aí foi, um tempinho a gente parou em um banco, pronto, começamos a louvar. Depois de um tempo chegou o argentino, sentou em um banquinho perto da gente. Aí, diferente. Aí vamos lá, cantando, louvando, isso, aquilo. Passou um tempinho, a nossa líder pensou, vamos voltar, gente? Chama o Uber. Aí a nossa amiga, né, a chilena que estava com a gente, que veio do Chile fazer TED no Brasil, aí foi conosco para Foz do Iguaçu. Ela falou, não, espera aí um tempinho, vamos ver o que é que Deus pode fazer aqui. Deu um tempinho, ela foi lá, conversou com o argentino, descobriu que ele tinha escutado a música desde antes, ele tinha seguido a gente, ele era, de certa forma, pessoa em situação de rua, né? Então, tava ali, não tinha local para morar, tava realmente andando por aí e conversa vai, conversa vem ali, chamou outro amigo nosso que tava junto e evangelizou o cara, ele aceitou. Amém. A vida a Jesus e tava lá assim, a gente simplesmente louvando, chegou num ponto específico e Deus alcançou uma pessoa em um momento assim, que pra mim foi, cara, muito, nossa, só uma música, a gente tava ali sem pensar. Abordar ninguém. Foi algo tão simples, a música conduziu ele, a música literalmente trouxe ele, e pra mim foi, poxa, eu tava tocando ali, pra mim foi algo simples, mas outras coisas, outros evangelismos que a gente fez, realmente Deus me mostrando essa questão dele, essa simplicidade dele, né? E também tive uma experiência particular em Porto Alegre, que foi Porto Alegre e Foz, foi os dois locais que a gente foi. A gente foi primeiro Porto Alegre, passou 20 dias, e depois Foz, os 34 dias restantes, né? Então, em Porto Alegre, a gente foi para uma igreja ajudar na reconstrução do telhado, né? E chegou a hora do almoço, como a gente não sabia se o pastor ia trazer o almoço pra gente, a gente foi, né? Tava em época de eleição, tinha uma escola perto, então o pessoal tava distribuindo marmitas. Foi lá, chegamos, chegou a nossa vez, então me perguntamos, moça, tal, as marmitas aqui.
descobrimos que a gente precisava ter um cadastro em um site muito específico. Então, de início, a gente foi barrado, né? Mas um obreiro que estava lá com nós falou: ô, moça, a gente é voluntário, tá ajudando aqui e tal e tudo mais. Explicou a nossa situação. E realmente vi muito Deus usando aquela mulher, né? Porque ela falou: espera aí um pouquinho que eu vou ver o que eu consigo aqui pra vocês. Aí foi conversando uma lá com o outro cá. Aí o outro obreiro conversou com a outra mulher responsável que tava por ali também. E as 7 pessoas que estavam com a gente, né? 7 ou 8 pessoas assim. Fomos 3 que foram e os outros ficaram esperando lá na igreja, né? Então a gente tava nesse trâmite aí, o que é que vai fazer, vai conseguir, não vai conseguir. E Deus usou realmente aquela mulher para conseguir, né? A gente tinha um limite de 3 marmitas por pessoa. Um obreiro conseguiu uma só para ele e eu e o outro obreiro conseguiu mais 6, né? 3 para mim e 3 para ele. A gente conseguiu alimentar todos que estavam ali, né? Então, realmente esse cuidado, essa provisão de Deus, assim... O agir de Deus te surpreendeu. Porque, pô, assim, minha cabeça pensa muito em um misticismo e sensacionalismo muito grande. Então, coisas grandes muito e Deus grande. Mostrou que ele é o Deus de detalhes. É isso, que ele, quando ele quer, ele converte de forma simples, que ele é o Deus que supre, mesmo sem cadastro, mesmo sem nada. Ele realmente trouxe essa provisão pra gente, né? Foi já nos primeiros dias. Então... pensar que realmente ele trouxe essa provisão de uma forma totalmente diferente, né? Porque eu tinha na cabeça, ele vai prover com dinheiro porque é missionário, então precisa, tal, essas coisas todas, mas ele provém em todas as coisas, né? Então, meio que, de certa forma, minha mente, assim, deu uma aberta, abriu um pouquinho, sabe? Sobre essa visão. Cara... Então, a forma assim... Deus está cuidando de tudo. A gente está aqui, Ele está cuidando de mim. Eu estou fazendo a obra, Ele está cuidando de mim. E de onde vem essa curiosidade pelo místico? Pelo sobrenatural? Você já teve alguma experiência assim sobrenatural? Pior que não. Não? Não. É só, sei lá. Acho que muito do que eu tinha visto, né? Quando pequeno. Acho que também as histórias, assim, até mesmo as histórias da Bíblia, você fica, caramba, que maluquice, o cara conseguia abrir um mar, vir no meio, assim, pensar que seria massa se ele fizesse comigo. Pior que eu tive uma experiência um pouquinho sobrenatural, mas deixar mais pra frente aí, né? E eu quero fazer uma pergunta, ainda lá nessas andanças, né, na missão, na prática. Você sentiu que a sociedade como um todo, ela está muito resistente a uma abordagem, a ouvir falar sobre Jesus? O que elas falam? Como que elas justificam não querer ouvir a palavra? Em Porto Alegre, né, primeiramente, o primeiro ponto do nosso prático, a gente tinha sempre aquela visão, né, gaúcho, um pessoal, o povo fechado, a região do sul, né, não lembro se era... que matava pastores, um negócio assim, a região que assassina os pastores, não tem muito presença de igreja, porque o pessoal é muito isso, muito aquilo, muito frio, muito resistente. E, assim, por conta dessas enchentes, perca de casa, perder os móveis e tudo mais, a gente chegou nesses gaúchos, nessas pessoas que estavam em Porto Alegre e cidades próximas, e a gente percebeu que eles estavam muito abertos, né? Muito por conta realmente das enchentes, das chuvas, eles perderam tudo. Então, o que a gente achava que era um povo fechado, um povo realmente resistente, a gente percebeu que estava carente mesmo, estava com sede, estava com vontade realmente de conhecer a Deus e disso tudo. Eu, particularmente, os meninos, vamos dizer assim, né? Em Porto Alegre ficou mais no serviço braçal mesmo, mas, assim... pelo que a gente pôde escutar e das experiências que a gente teve também em Porto Alegre com o evangelismo, eles estavam muito abertos, sabe? Então isso não te faz pensar que você vivenciou aquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você que quer ver o sobrenatural. Né? Não pensei nesse ponto, Senhor. Deus usou as enchentes para quebrantar os corações, né? Preparar o solo para quando vocês chegarem com a semente, estarem prontos para receber a boa semente. Tá vendo Deus fazendo o sobrenatural? O ser humano, ele planta, né? Ele planta
né? A forma como ele se posiciona diante de Deus, a rebeldia, o afastar do Senhor, a forma como o ser humano lida com a natureza. Eu creio que há muitas coisas, né? Quando a gente vai falar a causa das enchentes no sul, Sim. né? A gente tem mudanças climáticas, mas a gente tem também que refletir. E isso, voltando lá para a Bíblia, o quanto que o povo se tornava rebelde, se afastava e Deus permitia, né, que eles colhessem frutos dessa própria dureza de coração, mas aí Deus, sempre misericordioso, pegava e voltava e resgatava esse povo, né? E olha só, teve que passar por isso para que houvesse esse quebrantamento. Mas eu quero te fazer você não respondeu a minha pergunta ainda. Calma. Das pessoas que eram resistentes, qual era a justificativa? Aí eu expliquei de Porto Alegre, né? Que o pessoal tava mais bora lá. liberalzinho, assim. Tava mais aberto, né? Mais calejado. E quando chegou em Foz é que realmente, assim... Quando era a pessoa, era uma pessoa específica. E o resto não queria... muito também por conta da presença, né, de outras religiões. Ali é muito forte o islamismo. Também tinha perto da base onde a gente ficava, né? Alguns quilômetros por ali. Dava uma boa caminhada. Mas tinha um templo budista, então tinha realmente a presença de outras religiões muito fortes por ali. E realmente a própria potestade de Foz assim mesmo impedia muito, mas pelo menos as principais vezes que a gente evangelizou e a gente foi barrado, realmente foi, não quero, não tô afim. Pelo menos uma experiência que eu tive, né? Fui tentar chegar uma mulher ali depois de um evangelismo em uma casa de passagem e pensei, aquela pessoa lá tá ali naquele local, tá lá de boa. Vou chegar nela, vou falar. Rapaz, tem uma pessoa que te ama, você conhece? Aí começar a partir daí, né? Só que aí eu fui, cheguei nela e aí, tudo bem? Boa noite, boa noite. Aí tem uma pessoa que te ama, você sabe? Aí, não, cara, tô muito afim, cada um com sua religião, negócio aí, você com seu Deus, eu com meu Deus aqui, tô de boa, não quero nenhum problema e tal. Mas, cara, tu sabe, assim, tentei um pouquinho insistente ali, um pouquinho duro, mas essas e outras vezes também que os outros integrantes da equipe também tiveram experiência realmente assim de não querer nada assim com o evangelho ou realmente assim ser refratário, ficar refratário mesmo. Ficar realmente não quero. E como foi para você, um jovem, viver essas experiências? Porque assim, a gente ouve muito falar de países, né, onde as pessoas não querem ouvir falar de Jesus ou até são proibidos pregar o evangelho. Mas você viveu experiências de pessoas aqui no Brasil, né? Como foi para você viver isso, tentar evangelizar, falar de Jesus para alguém e a pessoa dizer assim para você, não quero, fica com teu Deus e deixa eu com o meu? Sim, de primeira né, foi um baque, né? Porque assim, você nunca espera pelo não, apesar, né, de que tem sempre aquela ansiedade, né? O cara vai querer conversar, isso, aquilo. Mas assim, eu tava crente, tava confiando, a conversa vai desenrolar ali de alguma forma. Mas acabou que não foi, assim, recebi um não na cara e fui cortando. A pessoa ali foi, não quero falar, me ignorava ali um tempinho. E foi realmente assim, de primeira você fica, o que é que eu faço agora? Assim, fiquei extasiado, o que é isso? Como assim? Mas nas vezes, pelo menos o que eu tive de experiência, eu entendi que assim, nesses locais realmente, se Deus quer alcançar uma pessoa, vai alcançar, se não, o que a gente for fazer, levantar o altar de adoração, ajudar com algum serviço, tanto para doando alimento ou ajudando alguma pessoa, vai ser o nosso ato, né? De ajudar aquela comunidade, ajudar aquela cidade. Então, pelo menos assim, meio que fiquei com essa, né? Já que vai ser Deus a todo momento. Sim, só tive realmente a certeza de que evangelismo é Deus purinho.
realmente é ser guiado por Deus para alcançar uma pessoa. Se for, vai ser evangelismo em massa? Vai ser. Então vamos chegar ali e anunciar para todo mundo. Se não, vai ser um discipulado, um evangelismo a um. E, sim, vai realmente, assim, cair na dependência de Deus. A todo momento ali, Deus quer alcançar uma pessoa, vamos lá seguindo para ver o que Deus quer. Se não, bora levantar uma altar de adoração aqui, fazer o que Deus, o que a gente está entendendo em Deus, né, para fazer e seguir assim. Porque, assim, tentar com a força do próprio braço nunca dá certo, né? E, de certa forma, essa minha experiência foi um pouquinho disso, né? Tava com o pensamento, bora evangelizar, mas veio também um pensamento assim, vamos ver se Deus consegue, eu vou ser ousado aqui, ou usar a minha ousadia, e vamos ver se Deus ajuda, como fazia com os profetas no Antigo Testamento. Acabou que, né? E o misticismo dele. Mas acabou que não deu muito certo, então foi só uma testificação também sobre isso, né? De Deus ali, somente só. E isso não lhe ensinou assim que para certas batalhas precisa haver uma preparação maior de jejum e oração? Porque como você mesmo falou, né, a questão de potestades. Sim. Tem lugares que realmente são guiados, liderados por potestades. E a gente não pode ir para esse lugar de qualquer jeito, né? A gente sabe que vai ter situações onde a gente vai puxar uma conversa e as coisas vão fluir. Mas tem outros que não. Sim. É interessante falar isso porque a gente tem, né, tanto no teórico quanto no prático, a gente tem sempre uma rotina, né? Meditação, acordou, saiu dos quartos, vai meditar, intercessão ali, e realmente, se precisa no dia, você faz o seu jejum, ou se não, mas assim, sempre antes do evangelismo tem orações. Quando são campanhas onde tem mais pessoas, né, a gente, vamos dizer assim, na UAF, Oficina de Artes nas Férias, né, tinha muitas pessoas. Então, todos os evangelismos, a gente fazia uma rodinha, eram 24 pessoas, então 24 alunos, né, contando, sem contar os obreiros. Então, era muita gente. Então, a gente fazia uma rodinha, vamos lá, fazer um princípio de King's Kids, que a gente chegava, né, a fazer, a gente vai fazer um negócio que a campanha de King's Kids faz. Bora lá, quando eu montar a armadura de Deus. Então, quando eu falar capacete de salvação, confere, a gente fazendo, né, capacete, tal, e chegava e orava, realmente, sim, trazendo realmente essa ajuda para o outro, para o nosso próximo, e revestindo mesmo nossas armaduras. Então, antes do evangelismo, a gente sempre ora, e no pós também, né, importante, porque Deus pode trazer cargas pra gente, né, também tem muito disso, né, que algumas pessoas vão sentir muito, né, ansiedade dos outros, dor de cabeça, dor em alguma parte do corpo, alguma aflição, alguma agonia, e pode vir no evangelismo mesmo, né, ao longo do evangelismo ou depois de evangelizar, você sente essa carga, setas, né? Ou até mesmo antes, né, Deus já vai mostrando, é isso e isso aqui. Teve experiência, né, de que teve colegas meus que estavam sentindo sentimentos assim, sabe, acordou já com isso, assim, poxa, como assim? Por que eu tô sentindo isso? E ao longo do dia, quando foi chegar para fazer evangelismo, entendeu? Eu já tava sentindo isso por causa da situação. Espirituais. Sim, né? Deus já realmente ajuda a gente, né? Antes mesmo de a gente chegar naquele local. Então, essa ideia de jejum, oração é muito importante, né? A gente fala também, né? Até sempre preza por isso. É bom você falar isso, especialmente um jovem, já com essa compreensão. Porque nós temos, assim, usado aqui do Palavra Viva, Nathan, para reforçar, especialmente para aqueles que estão começando agora a conhecer a palavra, sobre a existência de um mundo espiritual e de que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Isso Demais. É bíblico, a gente lê, né? E você vê, e chega a sentir no físico, tamanho as batalhas, né? Então, da necessidade de ter essa prudência, essa sabedoria, de estar em oração, em intercessão, para entrar numa batalha revestido e já ciente, né? De que aquilo ali existe antes no mundo espiritual. Sim. Mas fala pra gente agora. A gente vai caminhando para o final. Não, muito divertido, muito bom, assim, é muito revigorante para nossa fé, né, Jamile? Ver jovens,
né? Vejo um jovem falando que há outros jovens que estão empenhados, né, em servir a Cristo, em ir para a prática. Porque, como o Jamile falou no começo, muitos pais se preocupam numa capacitação técnica de seus filhos, em preparar para os estudos, para os objetivos e planos deste mundo, que são importantes, mas negligenciam a oportunidade do seu filho viver isso. De viver a maturidade espiritual, de viver um encontro com Jesus, quando a maior riqueza é essa. Tenho certeza, né? que hoje, quando ele entrar na faculdade, ele vai, com a bagagem que você tem hoje, vai ser seu comportamento assim, diferente. Em Jocum, o nosso fundador, né, o Loren, também fundou uma universidade, Universidade das Nações. Então, de certa forma, também a Jocum disponibiliza algumas outras, vamos dizer assim, em um jeito mais universitário de dizer, certo, a ETED seria um vestibular para entrar na universidade. Então a gente ganhou realmente certificado. Eu tenho um certificado em casa, com assinatura, tudo bonitinho ali. E com o que você quiser fazer, vamos dizer assim, tem área de aconselhamento, tem realmente voltado para oração, adoração, o que você quiser fazer. Cristã, na área da educação cristã? Não precisa, assim, uma área realmente para você se desenvolver como profissional mesmo. Quero ser psicólogo dentro de Jocum. Aí eu vou fazer tal e tal escola, e as escolas vão te dar pontos, e esses pontos, quando você conseguir uma quantidade específica de pontos, você consegue realmente, sim, me tornei tecnólogo em aconselhamento. Né, a gente como teve... se fossem créditos universitários. Sim, né? Aí a gente vai fazendo escolas. Algumas escolas têm alguns períodos maiores, né? Tem uma escola de AEB, né? Escola bíblica. Tem algumas que é 3 meses, outras é 9 meses, 1 ano. Então vai falar sobre necessariamente a Bíblia. Aí se você quiser ser um teólogo, tem algumas coisas, cosmovisão, você faz uma aula de cosmovisão, de ecro, escola cronológica da Bíblia. Aí assim, no que você quiser se formar, provavelmente o Jocum já tem uma escola. Então, vá catando escolas ali, você pode se formar dentro de realmente Universidade das Nações. Você tem o currículo todo lá, bonitinho, uma capinha cheirosa, negócio bonitinho, nossa, cheiroso aquele negócio. E realmente, assim, tem a formatura e tudo mais, você se veste. Isso acontece mais em Contagem, né? Que é a principal daqui do Brasil. E eles realmente têm essa formatura. E quais são os seus planos? Os planos do Natan, do novo Natan, da nova criatura? Quais são os planos do Natan? Quais são os planos de Deus para Natan? Eita, glória. Vamos dizer assim... Tô no processo ainda, né? Porque como a gente passou 5 meses realmente em um meio voltado para Deus, você vive intensamente para Deus por 5 meses. Então, se você voltar de lá da mesma forma, você fez alguma coisa errada. E a gente, pelo menos os obreiros lá, os professores, vêm com uma linha, né? Poxa, assim, você tá fazendo ETED, mas vai chegar um momento que a ETED vai começar a terminar, né? Ali as últimas semanas e tudo isso. E o pós? O que é que Deus está te dizendo? Para você voltar e continuar como obreiro, você fazer outras escolas, isso e aquilo. E Deus tem me direcionado Deus me deu algumas palavras, mas quanto a essas palavras, ainda estou nesse processo de compreensão, tudo mais. Penso também em fazer algumas escolas, né? A IPV, a Escola de Palavra Viva. Que legal, nem sabia que tinha né? De Palavra Viva. Palavra Viva. Também voltado mais para meditação, eu acho que seria mais ou menos isso. Tem a Operação João, que é vamos dizer assim, na parte prática da Operação João, a gente vai para um local específico, em uma cidade específica, e a gente vai ser que nem espias. Então a gente vai espiar a terra, vai mapear, tem uma rua aqui, tem tanto isso aqui, tem tanto cristão, a gente reúne as informações, faz um documento, guarda, e quando realmente for um missionário ali, enviado por Deus para aquela cidade, o que é que tem na rua tal? Ele chega lá no documento, a gente faz isso. A Operação João faz essas coisas. Era pra ser a Operação Josué e Caleb. Mas Verdade. pensando realmente em João, né? Aí tem algumas coisas assim, tem algumas escolas que eu penso em fazer, também muito pelo jeito que eu sou, pelo jeito que
eu pude me desenvolver realmente em missões, mas na dispensação do Senhor. Se quiser me mandar, tô indo. Se quiser ficar, vou falar, poxa, por que não me manda mais? Como foi aceitando. esses meses longe de pai e mãe? Ai, foi um negócio interessante de se falar. Porque, assim, né? Tem algo meio estranho quando eu falo para o pessoal, né? Não foi a primeira vez que eu já falei isso para as pessoas de lá. E acho que você também vai achar estranho, porque, assim, sou muito desprendido de família. Então, sim, passei 5 meses, tô passando 1 mês ou quantos dias for, assim, tô de boa, não sinto saudade, nem isso, nem aquilo. Simplesmente é isso. Eu não sinto assim. Não, sinta-se. Mas já deve ser um preparo Mas mesmo, normal, né? assim. Senhor, Eu tô de boa. Se quiser me mandar pra outro país, assim, amém. Aí, Já é irmão, um preparo, viu? você que quer investir em um missionário, fale, entre em contato. O Eita Instagram glória. do nosso irmão Natan vai estar aqui. Se você quer que Deus possa prosseguir trabalhando na vida dele, que ele Amém. siga sendo usado, capacitado para levar palavras à nação, entre em contato. Eu tenho certeza que a obra do Senhor, ela precisa de financiadores. Isso é bíblico. Isso Um é negocinho bíblico. rapidinho. Fale. Vamos assim, né? Pra cometer esses problemas com o sobrenatural. Pra não dizer que também não tive uma experiência, né? Uma resposta pra fazer TED, né? Porque a líder nossa da ITED preza muito assim. Você tem uma palavra, porque se você não tiver uma palavra, você não consegue se manter. A ITED é um bolo de coisas, é muito processo, é Deus quebrantando você, te colocando no prumo dele, como dizem É o Amós. oleiro mesmo, é a casa do oleiro. Realmente Quebrando assim, o vaso. te quebra pra te renovar mesmo. Então tem sempre uma palavra. E depois que eu fiz essa oficina de arte nas férias, no começo do ano, no final dela, eu cheguei, tava um banquinho ali, bora Deus conversar aqui, conversando, conversa vai, conversa vem, dando risada das coisas que eu falei pra Deus fazer, só que ele não tava fazendo, aí que ele não fez, né? Aí dando risada, kkk. Aí, né, nessa brincadeira ali com ele, eu falei, Deus, bora fazer o seguinte, eu tô aqui nesse banco, eu vou deitar. E eu tenho umas falas muito loucas, assim, engraçadas. Aí eu falei, eu quero uma resposta, e o senhor sabe qual é. Mas, desculpa. Eita, piorou. Toma um pouquinho de água. Vamos aqui. Mas, fica tranquilo. A maior parte de nós crentes temos essas paradas, às vezes, com Deus. Deus, eu preciso, por favor. E Deus entende. Deus Senta é aqui bom. um pouquinho, Senhor. Vamos conversar. Deus, olha, se é da tua vontade, Senhor, por favor, manda esse sinal. Senhor, fala comigo. Deus, ele O Gideão sabe. fez isso. Mas foi engraçado a minha. Mas eu vale. sou um palhaço mesmo. Mas assim, tava lá sentado, né? Deitei no banco. Aí eu falei, bora fazer o seguinte. O senhor vai falar comigo através do vento. Aí, então, deitei aqui. Vamos dizer assim, né? O dedinho tá aqui. O celular tá aqui. Aí eu falei, se o senhor responder com sim, o vento vai vir de cá pra cá, na diagonal. O sim, né? Tava deitado no banco. Aí se o senhor disser não, o vento vai vir de cima pra baixo, reto. Aí, né? Aspira. Aí começou. Pronto, aí depois que eu falei isso, veio uma brisa de cima pra baixo. Rapaz, calma, nem perguntei primeiro, né? Eu brincando com Deus assim na hora. Aí falei, eu vou fazer TED. Deu um tempinho, uma ventania assim forte na direção do sim, né? Rapaz, que massa, cara. Sim, foi literalmente o único sim que eu recebi. E foi literalmente essa palavra que me trouxe pra TED. Então, assim, enquanto algumas pessoas tinham profundidade, essas coisas, pra vir fazer TED, só recebi um sim. Deus falou por mim através do vento, você vai fazer TED? Vou. Sim, e tô indo, né? Mas tive uma palavra que me acompanhou no ano. É um negócio mais que eu até recomendo vocês, na virada do ano, pedirem uma palavra para Deus realmente assim, te guiar nesse ano. E a minha desse ano foi profundidade, né? Então, realmente fiquei pensando assim, né? Como eu não tinha recebido uma palavra nova para fazer TED, então a líder me trouxe a instrução. Se você não tem uma palavra nova, volta para a palavra antiga e continua nela até receber um novo direcionamento. E foi isso que eu fiz. Minha palavra, de certa forma, na TED, era só um único sim, mas o que me guiou realmente foi a profundidade, né? E você se aprofundou em Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia.
E fica aqui, né, hoje, então, não só o testemunho da transformação na vida de um jovem, do quanto que um jovem pode ser útil na obra do Senhor, do quanto que Deus espera, né? Aqui eu tô com a passagem aberta na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. A importância dos pais, né, atentarem-se para a profundidade, né, para a formação do caráter cristão no seu filho e para que ele cumpra também a missão espiritual dele. Não só uma missão profissional, mas também uma missão espiritual. Então, irmãos Josemar e Milena, que Deus continue usando vocês. Deus aí, olha, eu tenho certeza que eles devem estar muito felizes, estão felizes com o que Deus só começou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E com essa grande inspiração de jovens sobre a missão com Cristo, é que nós nos despedimos de você e de sua família. E queremos que vocês se sintam encorajados, a encorajar os jovens de sua família a servirem a Cristo. Isso ensina muito, isso traz maturidade como pessoa humana, maturidade cristã e serventia ao reino também, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Que Deus te abençoe e abençoe tua casa em nome de Jesus. Não, Jesus. Tchau.